Então, olá, pessoal, boa noite a todos e todas, né? O pessoal que vai chegando aí devagarinho. Eu sou a professora Carmen Souza Pinto, trabalho com cursos preparatórios desde 2012. Também sou pedagoga, sou diretora de escola, fui conselheira tutelar, fui chefe do núcleo de educação, então tenho bastante experiência na área da educação. E hoje vou trabalhar com vocês os concursos públicos que estão acontecendo, né? Que estão com o edital aberto. Um que é da Araucária e outro que é de Tibagi. E os dois são a mesma banca, que é Fafipa. Então, mais do que nunca, podemos estudar os conteúdos juntos, né? Esses conteúdos. Eu quero verificar se toda terça-feira eu consigo fazer esses simulados, essas explicações aqui dos conteúdos para vocês, tá? Mas antes disso, eu sempre peço, né? Se inscreva no meu canal, clique aqui para se inscrever no canal, clicar também para receber no sininho para receber as notificações dos vídeos que nós fazemos ao vivo, né? E os outros vídeos que a gente sempre posta para vocês estarem sempre recebendo, né? E sabendo desses vídeos que a gente vai divulgar aqui no nosso canal. Mas precisamos da ajuda de vocês, que vocês compartilhem, cliquem aqui, porque quanto mais esse canal for visualizado, né, melhor nós conseguimos atingir mais pessoas, tá bom? E escrevam ali isso, boa noite, né? Leandro está escrevendo boa noite, tudo bem? Vão escrevendo aí e vão se identificando no chat, que também é outro aspecto importante para o YouTube verificar que os nossos vídeos são bons e cada vez compartilhar mais, né? A gente ser mais conhecido. Agradeço. Então, boa noite a todos. Pode escrevendo lá no chat, né? O seu nome, a cidade que você está falando, para que a gente saiba também de onde que vocês são. Então, como eu falei, sou a professora Carmen Souza Pinto, trabalho na área da educação há mais de 37 anos, mas com cursos preparatórios desde 2012. Então, algum tempo já com experiência grande para concursos públicos. Como que nós iremos trabalhar? Ó, Ana Paula de Ponta Grossa, isso mesmo, vamos colocando lá. Obrigada, gente. De Tibagi, o pessoal de Tibagi, que bom, gosto muito do pessoal de Tibagi. Marivânia, só entrei pelo notebook do esposo. Ah, tá, o Leandro não é o Leandro. Que bom, né? Isso que é importante vocês estarem aqui. E se puderem sempre compartilhar, a gente agradece, tá? Então, pessoal, essas aulas aqui realmente serão aulas direcionadas de simulados de provas anteriores, né, que foram feitas, mas que tem bastante conteúdo para nós trabalharmos, tá? Então, nós vamos iniciar hoje um intensivão de simulados. Como eu falei, eu vou começar essa semana e toda terça-feira quero estar aqui fazendo essas aulas para que vocês possam aprender e estudar esse objetivo principal, tá? Se preparar melhor para o concurso público. Porque para concurso público, se você tem esse objetivo, a melhor coisa é se preparar melhor e antes, para que vocês já saiam à frente. Vamos lá. Pessoal, esta prova aqui, né, essa questão, ela é uma prova da Fundação Fafipa, ela é da Prefeitura de Piraquara, né? Então, vocês irão verificar, vou trabalhar a questão e as alternativas. E por que a alternativa é correta e por que não é? E assim eu vou explicando o conteúdo. Então, essa questão, pode verificar, é uma questão bem completa, né? Tem que ter bastante atenção, né? Numa prova você tem que fazer isso, respirar fundo, ler com atenção, destacar o que está solicitando na questão, né? Eu sempre digo, conversar com a questão, verificar o que está pedindo para que você responda. E assim a melhor coisa, porque daí assim vocês irão conseguir êxito com certeza. Então, vamos verificar a questão 1. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, dá um salto histórico ao, nas palavras de Luiz Antônio Miguel Ferreira, em O Estatuto da Criança e Adolescente e o Professor, o ECA, ao substituir o Código de Menores de 1979, introduz uma série de transformações nas políticas públicas e de atendimento voltadas à população infanto-juvenil. Então, verifique que o autor já começa a falar do Estatuto da Criança e do Adolescente nessa transformação.
Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos uma lei direcionada aos menores, que era chamado Código de Menores. É um termo pejorativo que hoje não se usa mais, tá? Porque menor é o quê? Aquele que a gente já, de forma pejorativa, a gente já diminui, né? Chamando menor. Então, vamos lá. Aqui estão as alternativas. Alternativa A. A criança ou adolescente tem direito à liberdade, sim. Ao respeito e à dignidade, sim. Então, está correta. Como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos aonde? Na Constituição Federal, né? E nas leis. Então, a letra A está correta. Nós estamos procurando a incorreta. Então, o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade é um dos artigos do Estatuto da Criança e Adolescente. E também, né, como pessoas em processo de desenvolvimento. Por que como pessoas em processo de desenvolvimento? Porque eles estão crescendo. Então, o olhar que nós temos que ter para eles não é como um adulto em miniatura, e sim uma pessoa que está em desenvolvimento, está crescendo. Por isso que ela tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Então, a letra A está correta. Nós estamos procurando a incorreta, não é a letra A. A letra B. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e adolescente. Sim, nós temos que proteger essa criança. Então, o direito direciona isso. E o que é essa inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral? Abrange a preservação da imagem, por exemplo. Por isso que nós, como professores, não podemos postar imagens de crianças e adolescentes. Tá? É na escola, mas sempre bastante crianças e adolescentes, mas específico um ou outro tem que ter autorização dos pais. Nós temos que preservar a imagem, a identidade, também em situações que acontecem na escola, a gente não pode pegar o nome da criança e divulgar. Esse é o direito ao respeito que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. Então, tudo isso direciona ao direito da criança, né, ao respeito, certo? Está também no Estatuto e essa questão está correta. Letra C. Para os fins do Estatuto, considera castigo físico. Tá? Então, lá no Estatuto está castigo físico. O que é castigo físico? Segundo o Estatuto, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulta em sofrimento físico ou lesão. Então, no Estatuto, num dos seus artigos, fala sobre o castigo físico. Porque muitas vezes a pessoa, né, eu já fui conselheiro tutelar, muitas vezes a pessoa chegava assim, eu bati lá na criança, por quê? Para poder educar, porque ela não respeitava. Isso não pode justificar, tá, uma atitude de correção com um castigo físico. Tá? Então, o castigo físico, ele é uma ação, nós temos que saber o que é castigo físico, segundo o Estatuto. Então, aqui tem a descrição, lá no Estatuto também tem, né? Aqui é na questão, mas a questão está correta. É ação de natureza disciplinar. O que é disciplinar? Eu quero corrigir, ou quero punir. Então, o castigo físico ele não pode existir, mas aqui no Estatuto está explicando o que é castigo físico. Então, a letra C está correta. A letra D também está correta. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Está correto? Sim. Está escrito no Estatuto sobre o direito à liberdade. Então, aqui, verifique. Nós verificamos na própria questão o direito à liberdade, ao respeito, o que é castigo físico e o direito à liberdade. Tudo isso está nessa questão. E se nós formos procurar no Estatuto da Criança e Adolescente, todos esses artigos estão lá. Então, o direito à liberdade compreende no aspecto de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários. Então, a criança tem esse direito. Isso é o direito à liberdade. Mas verifique que tem uma vírgula, e também lá na lei, diz o seguinte: ressalvadas as restrições legais. O que quer dizer isso?
ressalvadas as restrições legais. Em todos os lugares, as crianças e adolescentes podem comparecer? Não. Tem lugares que são proibidos. Por isso que a própria lei do Estatuto da Criança e Adolescente dá o direito à liberdade. Ela tem o direito de ir, vir, sim, e estar nos logradouros públicos e espaço comunitário, com certeza. Mas tem uma vírgula. Ressalvadas as restrições legais. Então, existem lugares que é proibido criança e adolescente participar. Ah, porque senão daí seria, né? Ah, tem lá um lugar lá, né? E tem bebida alcoólica, tem um monte de coisa. Daí a criança pode ir? Não, não pode. Tá? É proibido para ela. Ah, mas ela tem o direito de ir e vir. Sim, mas tem uma vírgula, diz, ressalvadas as restrições legais. Então a letra D também está correta. Vamos verificar se a letra E é incorreta, né? Porque nós precisamos de encontrar a incorreta. E por que ela está incorreta? Letra E. Os pais ou responsáveis têm o direito de educar a criança ou adolescente valendo-se do uso do castigo físico, mas não de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação, qualquer outro pretexto, de forma alguma. Ele tem que educar, e não é direito dele, é direito da criança a ser educada, tá? Mas, de forma alguma, pode usar algum castigo físico, tá? Ou cruel, tratamento cruel, degradante, como forma de correção, como eu falei para vocês. Correção, disciplina, educação, qualquer outro pretexto. Então, não adianta os pais irem, né, no conselho tutelar ou mesmo na delegacia e dizer, eu estava corrigindo, eu estava disciplinando, usando o castigo físico. Então, o próprio estatuto diz isso. Então, a questão C, a alternativa C, é a incorreta, tá? Nós estamos procurando a incorreta, segundo o estatuto, é a letra E. Muito bem, vamos para outra questão. 2, também uma questão bastante completa, né? E ainda fala do livro de Luiz Antônio Miguel Ferreira, O Surgimento do ECA, que diz o seguinte: tem como origem a atual Constituição Federal. O surgimento do ECA tem como origem a atual Constituição Federal. Sim. A Constituição Federal, tá? Que iniciou a criança e adolescente como sujeito de direitos. Antes disso, a criança e adolescente não tinham direitos. Os pais faziam o que queriam, entende? Os professores, né, usavam a palmatória, estava tudo certo, não tinha problema nenhum. A partir da Constituição de 88, tornou-se a criança, aqui diz, entre os fundamentos da República Federativa do Brasil, estampados no artigo 1º da Constituição Federal de 88, encontra-se a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Para a efetividade desses fundamentos, tratou o legislador constituinte de consignar capítulo específico referente aos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, essenciais à manutenção da vida em sociedade. Né? Então, acerca dos direitos fundamentais, exposto no ECA, assinala a alternativa novamente incorreta. Nós vamos procurar incorreta. Tá? Então, dos direitos da criança e do adolescente. A própria Constituição direcionou aos direitos da criança e do adolescente. Vamos verificar quais são as alternativas incorretas, falando dos direitos fundamentais que estão no ECA. Letra A. Deixa eu só ver. Letra A. Os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações. Sim, o Estatuto diz isso. Tá? Então, se é filho legítimo ou por adoção, tem os mesmos direitos e qualificação. Proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Tá? Então, o Estatuto direciona, é filho, filho. Não importa se é filho no casamento ou por adoção ou fora do casamento. Tá? Então, a letra A está correta, do direito, né? Letra B. É direito da criança ou adolescente ser criado e educado no seio de sua família? Sim, é direito à família. Por que isso, gente? Porque antes era da seguinte maneira. Quando, por exemplo, né, o homem casado saía com uma mulher fora do casamento e tinha um filho, esse filho não era reconhecido. Entende?
Então, ele não tinha direitos. Por isso que o Estatuto vem falar esse aspecto. Hoje, no Estatuto, é direito ser criado e educado no seio de sua família. Tem direito. E, excepcionalmente, o que é excepcionalmente? Em casos extremos, quando não dá na sua família, vai ser criado em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente em que garante seu desenvolvimento integral. Então, pode ter uma família substituta, mas vai ser excepcionalmente. Então, não vai ser assim, aconteceu um problema, vai para a família substituta. Não, vai ser direcionado geralmente a ficar na família, tá? Então, a letra B está correta. A letra C. A mãe adolescente será assistida por uma equipe especializada multidisciplinar? Sim, né? Tem todo esse direito. Letra D. Aos pais incumbe o dever de sustento? Sim, né? Tem que sustentar a criança adolescente, guarda e educação dos filhos menores. Cabendo-lhes ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. Então, os pais têm esse dever, essa responsabilidade com a criança e adolescente. São os filhos, eles são menores, são os responsáveis. Ah, ele faz isso, apronta aquilo. Você é o responsável. Entende? Às vezes os pais, né, vêm dizer assim: ah, meu filho aprontou, não sei o quê. Você é o pai e a mãe, você é o responsável, tá? Letra E. Não será garantida a convivência integral. Quando já começa dessa forma, tirando o direito da criança e adolescente, claro que a questão está errada. É outra coisa que vocês devem observar numa prova. Tem que saber quais são os princípios do estatuto, da lei, né? Os princípios do estatuto é a criança, adolescente, um sujeito de direitos. Então, não será garantida a convivência integral, que é direito? Então, essa questão, com certeza, está errada. Né? Ó, integral da criança com a mãe, adolescente e quem estiver em acolhimento institucional de forma alguma. Se está em acolhimento, se está num abrigo, né? Numa instituição, num cense, tem direito a ter a convivência, sim, com a família. É direito à família. Tá? Se tiver alguma dúvida, gente, só perguntar aí, tá? O objetivo é que vocês aprendam bastante. Muito bem. Vamos lá. Para a questão 3. Ó, veja como eu falei, é bastante conteúdo. O Estatuto representou a primeira legislação após a edição da Constituição de 88, sim, como eu falei para vocês, né? A aula hoje é do Estatuto. Depois da Constituição Federal, o Estatuto foi a primeira lei que direcionou do direito das crianças, né? Tornou as crianças e adolescentes sujeitos de direitos. Então, a tratar do direito à educação para crianças e adolescentes, posto que ditado em 1990. Então, a Constituição Federal foi feita em 1988. O Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990. Veio reforçar o que estava na Constituição. O Estatuto veio reforçar o que estava na Constituição. Tá? Claro que veio complementar muito mais coisas, mas reforça como a criança e adolescente sujeito de direitos. As leis posteriores que também lideraram com o tema, como a LDB, que criou o Fundef, data de 1996, Plano Nacional de Educação, né? Os primeiros planos de educação, 2001, depois foi 2004, né? Assim, durante 6 anos, a legislação infanto-juvenil ditou os caminhos a serem seguidos com relação à educação de crianças e adolescentes, já que a LDB, então, em vigor, não contemplava os avanços constitucionais advindos da Carta Política de 88. O que quer dizer isso? A LDB, que estava regente de 71, antes da Constituição Federal, ela não condizia com o que estava na Constituição de 88. Por isso que teve que ser feita uma nova LDB, que foi a de 96. Então, quando a gente começa a estudar as leis, você verifica que elas se complementam. Então, a Constituição, por isso que fala a Constituição Democrática de 88. Ela veio trazer a democracia, os direitos. E depois dela, as outras leis tiveram todas que se complementar, fundamentadas na Constituição. Entenderam? É isso que está dizendo aqui.
Ressalta-se a sua importância, já que a própria LDB, editada posteriormente, não a contraiu, tratando de destrinçar outros temas mais específicos, como a organização do sistema educacional, composição dos níveis escolares, os profissionais de educação e os recursos financeiros. Sobre o tema do direito à educação, a cultura, o esporte e o lazer, disposto no Estatuto da Criança e Adolescente, é assinada a alternativa, de novo, incorreta, né? Esse concurso aqui veio um monte de questões para procurar a incorreta, tá? Mas nós vamos verificar. Então, observe, o que a questão está pedindo? Apesar dela ser longa, né? Quando for questões longas, direciona o que ela está pedindo, gente, tá? Porque ali é só para elucidar, contextualizar o que ela quer, tá? E outra dica também para concurso público. Se a questão é muito longa e você está ansioso, tente direcionar. O que pede? Está pedindo lá só sobre o tema do direito à educação, cultura e lazer, disposto no estatuto, assinale a alternativa incorreta. Então, tudo que está em cima é só para exemplificar, tá? Só para que contextualizar do direito à educação. Mas o que a questão quer está lá no final. Tá? Isso é outra dica, porque a gente verificou também na prova nacional docente, né, na PND, que eram questões extensas, daí acaba sendo cansativo. Então, como sugestão, muitas vezes é você ir direto ao que você pede, tá? Ainda mais por conta do tempo e tudo, né, para não ficar tão ansioso. Claro que ajuda a elucidar, né? Aqui está elucidando, mas tem que verificar o que a questão, eu sempre digo, conversar com a questão, né? O que a questão está pedindo? Tema direito à educação, disposto no Estatuto da Criança e Adolescente, e assinala a alternativa incorreta. Você está pedindo só isso, né? Está todo um texto enorme, tá? Para vocês poderem saber que é uma dica também grande para quem faz concurso público. Então, vamos verificar a questão. Deixa eu só ver. Caceta para cá. Vamos verificar a incorreta. Letra A. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente? Sim. Quem que diz isso? Estatuto da Criança e Adolescente, LDB, fala sobre esse aspecto. Tá? Se não oferecer o ensino obrigatório. O que é o ensino obrigatório hoje, segundo a LDB? A educação infantil, 4 e 5 anos, que é na pré-escola, até o ensino médio, que é 17 anos. Então, dos 4 aos 17 anos, na educação básica, o ensino é obrigatório. Quando a lei falou isso, gente, é uma transformação nas políticas públicas, nos financiamentos do dinheiro que vai. É muito importante quando torna o ensino obrigatório e na responsabilidade dos pais. Os pais têm que matricular os filhos com 4 anos. O poder público tem que ter escola para essas crianças, porque é obrigatório, entenderam? Então, todos esses aspectos, que é importantíssimo estar escrito na lei que é o ensino obrigatório, certo? Vou ler de novo a questão. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, né, ou estadual, federal, municipal, que é gratuito, ou a sua oferta irregular. O que é oferta irregular? Oferece de qualquer jeito. Importa a responsabilidade da autoridade competente? Sim. Se, por exemplo, vou dar um exemplo, né? O município não oferta a escolaridade obrigatória para uma criança ou adolescente, o secretário municipal, o governador, ou o prefeito, né? Ou a secretária estadual, o secretário estadual, responde. Responsabilidade da autoridade competente. Por isso daí está escrito onde? No Estatuto e na LDB. Tá? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Continuando. A criança adolescente. Então, essa questão, a letra A, está correta. Nós estamos procurando a incorreta. A criança adolescente tem direito à educação. Sim. É o que está escrito na Constituição Federal, na LDB, no Estatuto, no Plano de Desenvolvimento Nacional, né, de Educação Nacional. Tudo está escrito isso. Que a criança tem direito à educação, criança e adolescente. Visando ao pleno desenvolvimento. Sim, está escrito também isso.
pleno desenvolvimento de sua pessoa. Por que pleno desenvolvimento? Porque está dizendo assim, viu, ela não vai ser só conteúdo que vai ensinar, é pleno desenvolvimento. É o aspecto psíquico, é o aspecto social, é o aspecto emocional. Estamos formando pessoas e não robôs. Entenderam? Então, a própria lei diz, ó, tem direito à educação, sim, mas não é de conhecimentos, é pleno desenvolvimento. É sobre todos os aspectos. Estamos formando pessoas. Preparo para o exercício da cidadania, sim. Qualificação para o trabalho, sim. Assegurando-se-lhes igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Sim, é o que está escrito na lei. Constituição, LDB e Estatuto. Está tudo escrito isso. É o que a questão está dizendo. O que está escrito, né, em todas essas leis. Então, está escrito isso, que a criança tem direito à educação, pleno desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se igualdade de condições. O que é igualdade de condições para o acesso e permanência? Igualdade de condições é o seguinte: toda criança, ela pode ser pobre, ela pode ser rica, ela pode morar em mansão, ela pode morar na favela, ela pode morar na ribeirinha, ela pode morar lá no meio do mato, né? Onde ela for. Igualdade de condições para acesso e permanência. O que é o permanecer? Ela entrar no obrigatório dos 4 anos e permanecer até os 17, nesse processo de formação. Então, isso está escrito, né, todas essas leis. A letra B é correta. Vamos verificar a letra C. A criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, sim, acabamos de verificar, né? Preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, sim. Assegurando-se-lhe acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos e primos que frequentem a mesma etapa, o ciclo de ensino da educação básica. Tá? Essa questão está direcionada como a questão que não corresponde, não está correta, né? Por quê? Esse assegurando acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, tá? Garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos e primos que frequentem a mesma etapa, não são primos, tá? Irmãos e não é primos. Então, a questão quase toda está correta. Só que não posso garantir para, no mesmo estabelecimento, irmãos e primos. Irmãos, sim, primos, não. Porque senão primos, parentes, não, é irmãos. Tá? Por isso que essa questão está incorreta. Ela está toda completa, quase. Né? Mas é só uma palavrinha. E por isso que na hora da prova, eu sempre digo, a gente tem que se concentrar. Porque às vezes você lê correndo e, não, mas essa questão está correta. Não está. Por que não está? Porque primos, é só a palavra primos lá. Não dá para garantir. Deve garantir, né, assegurar a escola pública próxima de sua residência, sim, garantir vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa, mas primos não, tá? Então, para a gente saber, verifique, é só a palavra primos, que às vezes eu acabei de dizer, no nervosismo a gente acaba achando que está correto e ficando nervoso, né? Ou nervosa, né? Então, a letra C é a questão que nós estamos procurando, que é incorreta. Vamos verificar, se tiver alguma dúvida, pergunta, gente. Vamos verificar a letra D. Por que a letra D, né, nós estamos procurando a incorreta? Vamos verificar se a letra D e se a letra E são corretas. Letra D. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais? Sim. Os pais devem ter ciência do processo pedagógico. O pai e a mãe podem ir na escola, isso diz lá no estatuto. O pai, na LDB também. Os pais podem ir lá na escola e pedir o planejamento do professor? Podem, porque está ensinando o seu filho. Entenderam? Ele pode pedir todo o processo pedagógico. Ele pode fazer parte na ajuda da construção do projeto pedagógico da escola. Tá? Ele pode participar da definição das propostas educacionais, como está dizendo aqui. Tem todo o direito, por quê? Porque é o seu filho, né? Entendeu? Então, ele tem todo o direito de ter ciência. Por isso que nós temos que chamar bimestralmente ou trimestralmente a família na escola. Porque ela tem direito de saber como é que o seu filho está,
tem direito de saber como é que está sendo, o que está sendo ensinado. Os pais podem ver o planejamento do professor? Pode ver, é direito. O que está sendo falado para o meu filho? Entendeu? Porque tá, né? A escola está educando, mas o pai tem todo o direito. Isso está nas leis também, tá? Então, a letra D é correta. Nós estamos procurando a incorreta, que nós já verificamos que é a letra C. A letra E é dever da instituição de ensino, que é a escola. Clubes, sim. E agravamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas, sim. Está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. É dever. Não é, né, um convite, é dever, responsabilidade. As escolas, instituição de ensino, clubes, agremiações. Então, aonde tiver criança e adolescentes, tem que ter medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas, proibindo para que se use. Entenderam? Então, a letra E está correta, está de acordo com o estatuto. Essa é uma lei nova, né, mas está lá no estatuto, certo? Então, nós estamos procurando a incorreta sobre a educação, é a letra C. Muito bem, se tiver alguma dúvida, pergunte. Aqui no artigo 53, que vai, né, só vai complementar o que nós falamos anteriormente. Aqui o que está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. A criança e adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento. Irmãos, é o que eu acabei de falar para vocês. Aqui vem elucidar o que está escrito lá no artigo 53, inciso 5, do Estatuto da Criança e Adolescente. É uma lei 13.845 de 2019 que deu essa nova redação a esse inciso do artigo 53 do Estatuto da Criança e Adolescente. Tá? Então, é irmãos, não é primos. Tá bom? Só aqui é para elucidar, para saberem aonde que vocês procuram, né, a resposta correta, tá? Mas eu já expliquei anteriormente, né? Muito bem. Questão 4. Também é uma questão bem comprida, né? Mas nós vamos ler aqui. Verifique que aqui vai falar sobre a LDB, tá? Então, apesar da questão ter ser bem comprida, aqui vai explicar tudo sobre a LDB. Por isso que eu disse para vocês, na prova, às vezes pode direcionar lá embaixo já, ó, sobre a LDB, assinada a alternativa incorreta, quanto aos princípios e fins da educação nacional. Aqui em cima vai explicar o que é LDB, tá? Mas tem que ter cuidado, né? Claro, porque às vezes se o que está perguntando embaixo depende de todo o texto que está em cima, daí você vai ter que ler todo o texto. Mas é uma dica, que de repente você pode direcionar lá para baixo já. Ó, porque todas as questões nós verificamos assim, né? Da FAFIP, ó. Sobre a lei de diretrizes e bases, assinala a alternativa incorreta quanto aos princípios e fins da educação nacional. Aqui em cima só vai explicar o que é LDB. Tá? Mas eu vou ler aqui para vocês. Em 17 de dezembro de 1996, tendo um total de 92 artigos, o substitutivo do senador foi finalmente votado na Câmara, sendo aprovado com 359 votos a favor, 73 votos contrários e 4 abstenções. PT, PSB e PCdoB votaram em bloco contra. E o PDT votou em bloco a favor, desculpe. Na ocasião, Lindenberg Farias, então deputado federal do PCdoB, fluminense, ex-presidente da UNE, condenou a aprovação do projeto, acusando de não levar em conta o projeto anterior, discutindo durante anos com entidades representativas da sociedade, objeto de consenso entre todos os partidos políticos. Então, aqui está explicando todo o processo que houve, porque a LDB, veja, gente, a Constituição Federal foi feita em 88. Nós tínhamos uma LDB de 71. E daí, depois, essa nova foi feita em 96. Ó, de 88 a 96, levou 8 anos para ser feita. Então, é isso que está dizendo aqui, em resumo. Que houve todo um processo, uma discussão grande para ter a nova LDB de 96, tá?
O projeto do senador Darcy Ribeiro recebeu também fortes críticas do Fórum Nacional da Educação Pública, afirmou que, caso ele fosse aprovado, viabilizaria a privatização das universidades públicas. E em 20 de dezembro de 96, o texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394, conhecida como Lei Darcy Ribeiro, foi sancionado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e, em 23 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial da União. A argumentação do governo foi que a LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases, deveria ser uma lei do possível, passível e de cumprimento a partir dos recursos financeiros disponíveis nos esquemas orçamentários convencionais. Além disso, ela deveria ter flexibilidade suficiente para se adequar às diferentes situações da educação nacional. Verifique que todo o texto é para explicar sobre a LDB, mas a questão é outra. A questão é sobre a LDB, não que seja outra, é sobre a LDB, mas é mais específica. Sobre a LDB, assinale o que é incorreto quanto aos princípios e fins da educação nacional. Tá? Só para vocês poderem entender. Vamos verificar. Antes disso, quando a gente vai estudar a LDB, os princípios e fins é o que fundamentam toda a lei. O que é princípios e fins? Por que foi feita a LDB? É isso que está dizendo aqui em torno de todo esse texto aqui. Tá? Então, houve bastante discussões por conta dos princípios e fins da educação nacional, que está lá na LDB. Tá? E é isso que nós iremos verificar aqui, quais as alternativas incorretas, mas como as outras são corretas, eu vou explicar para vocês, né? Tá. Então, vamos verificar. Letra A. O ensino será ministrado com base no seguinte princípio: consideração com a diversidade étnico-racial. Sim, a LDB direciona ao dos princípios da diversidade. O que é da diversidade? Que nós temos que respeitar. Se a educação é para todos, não é só para uma etnia ou para só um segmento, é para todos, é diversidade. Todos vieram para a escola, entenderam? Então, a escola tem que estar consciente dessa diversidade étnico-racial. Na escola, nós trabalhamos com diferentes raças, etnias, com diferentes religiões, com diferentes conceitos, com pluralidade de ideias, tudo isso está na lei. Nós temos que entender isso. Não dá para nós passarmos uma visão só. Nós temos que ampliar a visão das pessoas e poder entender, né? Porque todos estão dentro da escola. E não dá para colocar todo mundo na mesma caixinha, todo mundo tem que pensar dessa forma. Não. Existe a diversidade étnico-racial, sim. Então, a letra A está correta. E nós estamos procurando a incorreta, então vamos verificar a outra, a letra B. O ensino será ministrado com base no seguinte princípio: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, sim. Esses princípios estão todos lá na LDB, quando a gente vai estudar os princípios da educação nacional, tá? Então, um dos princípios é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, sim. Então, na educação, né, tem esse direito, essa liberdade de aprender, ensinar. Então, esses aspectos também são os princípios da educação nacional, segundo a LDB. Letra C. O ensino será ministrado com base no seguinte princípio: coexistência de instituições públicas e privadas? Sim, está lá na LDB, escrito dessa forma. Coexistência de instituições públicas e privadas. O que é isso? A lei está dizendo, a LDB, que vai ter na educação nacional do nosso país escolas públicas e escolas particulares. Só que a LDB direciona que, mesmo havendo escolas privadas, escolas particulares, elas vão estar embasadas nas leis. Pode ter uma escola bem chique, bem rica, ela tem que seguir os princípios da BNCC, ela tem que seguir os princípios da LDB, mas vai ter escola pública e escola particular. Coexistência de instituições públicas e privadas está na LDB. Entende? Então, na educação nacional pode haver público e particular. Letra D, desculpe, D de dado, né? Letra D.
O ensino será ministrado com base no seguinte princípio: bilateralidade de ideias. Não. É diversidade, pluralidade, diferente. Não é bilateral, não é só duas ideias, o certo e o errado. Não, é diversidade, pluralidade de ideias, é diversas ideias. É muitas ideias, porque eu acabei de falar para vocês. São diversas religiões, são diversas etnias, são diversos pensamentos. Todos estão dentro da escola. Quem trabalha em escola sabe, tenho 30 alunos, 30 pessoas diferentes. Cada um vem com a sua cultura, com as suas concepções, com os seus pensamentos. Isso é pluralidade de ideias. E não bilateralidade. Por isso que a letra D está errada. Tá? Por isso que a letra D está errada. É pluralidade. E nós estamos procurando a incorreta, a letra D é incorreta. Letra E. O ensino será ministrado com base no seguinte princípio: igualdade de condições de acesso e permanência. Sim, já falei para vocês anteriormente. Sim, a LDB direciona isso. A LDB é a Constituição e o Estatuto. Igualdade de condições para acesso e permanência. Isso é o direito à educação. O que é acesso e permanência? Todos têm direito a participar da escola pública. Tá? Acabei de dizer, pode ser rico e entrar na escola pública? Pode. Nada impede. Pode ser bem pobre? Pode. Pode morar na favela? Pode. Pode morar lá no sertão? Pode. Todos têm direito. Entendeu? Acesso e permanência. Acabei de falar, permanecer. Desde a educação infantil até o ensino médio. É nesse processo de formação, né, da educação básica. Então, a letra E está correta. Estamos procurando, verifique, como eu falei para vocês, o que a questão está pedindo? Os princípios da educação segundo a LDB. Tá? Então, tudo aquele texto compridão poderia ser direcionado. Isso é dica, tá? Para que vocês, na hora da prova, não que não vão ler, se dá tempo de ler, muito bem, leia para elucidar, para, né, para pensar melhor. Mas muitas vezes só está a questão lá embaixo, tá? Isso é uma dica. Porque às vezes a pessoa lê aquela questão, meu Deus, daí fica nervoso, gente, né? Fica nervoso, daí lê, daí não entende o que a questão quer dizer. Então, a melhor coisa é direcionar, tá? É uma dica também para vocês. Muito bem, vamos lá para a quinta questão. Quinta e última questão. A LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, estabeleceu 2 níveis de ensino. Sim. A saber, a educação básica e a educação superior, tá? Então, verifique, né? Nós já iremos verificar que diz, ó, sobre o tema do direito à educação e do dever de educar, assinala a alternativa incorreta. Então, aqui só está elucidando a questão, mas a questão que é, quero o direito à educação e dever de educar, do Estado, né? Assinala incorreta. Mas vamos lá. O que está dizendo a questão? Porque eu gosto de explicar para vocês o conteúdo, né? Então, a LDB, na LDB, vai dizer que a educação nacional tem 2 níveis, tá? Então, muitas vezes cai essa questão: como que é organizada a educação no Brasil? 2 níveis. Quais são os níveis? Educação básica e ensino superior. Esses são os 2 níveis da educação. Isso está escrito na LDB, tá? A educação brasileira é organizada em 2 níveis: educação básica e educação superior. A educação básica, ela é subdividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Os 3 formam a educação básica. E o ensino superior é graduação, pós-graduação, né? Lacto sensu, stricto sensu, assim por diante. Educação superior. Mas se for perguntado como que é organizada a educação nacional, 2 níveis: educação básica e educação superior, tá? Está aí, tudo isso está escrito no artigo 21 da LDB. Se você for lá no artigo 21 da LDB, está escrito isso. Como que se organiza a educação nacional. Então, definido no artigo 21, o conceito de educação básica congregou articuladamente as 6 etapas da educação nacional. Acabei de falar. A educação básica vai ter o quê? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá? Isso são etapas. Níveis são 2, educação básica e ensino superior. Etapas da educação básica são 3, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Tá?
Trata-se, pois, de um conceito amplo que reconhece a importância da educação escolar nas diferentes fases do desenvolvimento da vida do educando, englobando o atendimento escolar desde a mais tenra infância até o final da adolescência. Então, aqui está explicando sobre os níveis e as etapas de ensino. Agora, a questão, ó, sobre o tema do direito à educação e do dever de educar, assinar a alternativa incorreta. Né? Então, não tem nada muito a ver, não tem nada a ver com a questão anterior. Tem que é LDB, mas direciona sobre a educação, o direito à educação e o dever de educar, que é do Estado, né? Vamos verificar. Ó, o dever do Estado. Muito bem. Letra A. Vamos procurar a incorreta. Vamos verificar qual que é a incorreta. Vamos ver todas elas, né? Como nós estamos fazendo. O dever do Estado com educação escolar pública, outra coisa. O dever do Estado é com a educação pública. Por que não é com a escola particular? Porque a escola particular tem as suas mantenedoras. Entenderam? Porque ela cobra. O Estado tem dever com a educação pública, tá? Muito bem, só para saber essa diferença. Tudo isso está na lei. Será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Sim. Então, se a pessoa vai desenvolvendo, o Estado tem que garantir esse acesso público. Tá? Ele fez lá o médio, ele não vai parar no médio. Ele vai para a universidade. Quem que tem o dever, que está dizendo aqui, de garantir isso? O Estado. O Estado é poder público, tá? Não é Estado Paraná, né? Federação. É Estado poder público. Estado federal, né? Estadual municipal. Então, a letra A está correta. Nós estamos procurando a incorreta. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia da educação infantil gratuita às crianças de até 6 anos de idade? Não, né? Não, essa aqui é incorreta, né? Garantia da educação infantil gratuita às crianças de até 6 anos de idade? Espera lá, não, mas aqui tá, aqui nós estamos, deixa eu verificar aqui. Ah, tá. Aqui está a lei, ó. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Por quê? Com 6 anos de idade, ela vai para o fundamental. Então, o que está dizendo a questão? Vamos ler devagarzinho, né? O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação infantil gratuita às crianças de até 6 anos de idade. Por que não? Porque a educação infantil é até 5 anos de idade. Tá? E o Estado deve garantir a educação infantil até 5 anos de idade, mais a educação básica até os 17, que é dos 4 aos 17, tá? Então, aqui, por isso que está errado. Letra C. Então, a letra A está correta, a letra B está incorreta. É o que nós estamos procurando, incorreta, então a letra B. Letra C. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. O que quer dizer aqui? Está dizendo, porque nós estamos falando do dever de educar, como nós falamos, e é dever de quem? Do Estado. O dever né? Que nem diz aqui, ó, o direito à educação é o dever de educar, do Estado. Tá? Então, o dever do Estado com a educação escolar pública, como falei para vocês, o que está dizendo a questão? Será efetivado mediante a garantia de oferta de educação escolar regular para jovens e adultos. O que é isso? A educação de jovens e adultos é a EJA, Educação de Jovens e Adultos, a EJA que nós falamos. Ela é direcionada com características e modalidades adequadas às necessidades de quem? Desses jovens e adultos. Entenderam? É isso que está dizendo esse parágrafo aqui. Então, o Estado tem esse dever com a educação pública de garantir essa oferta. O que é oferta regular? É ter aula lá, regularmente. Para quem? Jovens e adultos, educação de jovens e adultos. Nessa modalidade
Educação de jovens e adultos é uma modalidade. O que é modalidade? É específico para quem não está na idade série correta. Para fazer a idade correta do ensino fundamental, é dos 6 aos 14 anos. Ele termina o 9º ano com 14 anos. A idade correta. Se ele tiver 15 anos, ele não está na idade, ele está no segunda série lá, ou no 6º ano, no 7º ano, ele está com 15 anos, no fundamental ainda. Ele não está na idade correta, entenderam? Então, ele pode cursar o quê? Educação de jovens e adultos, como está dizendo aqui. Tem direito, adequado às suas necessidades e disponibilidades, porque ele já é um adolescente, é um jovem. Agora, qual a idade correta para cursar o ensino médio? 15 a 17 anos. 15 anos entra no primeiro até 17 anos no terceiro. Essa é a idade correta para ele cursar a educação de jovens e adultos. Do ensino médio, ele tem que ter 18. Porque ele passou da idade correta. Entenderam? É dessa forma que é visto. Vou repetir. Do ensino fundamental, a idade correta é dos 6 aos 14 anos. Essa é a idade correta. Ele pode ter 14 anos e estar lá na primeira série, mas ele ainda está na idade de cursar o fundamental, certo? É até 14 anos. Então, quando ele tiver 15, ele pode cursar a educação de jovens adultos para 15 anos, fundamental. Agora, para cursar o ensino médio, se ele tiver 16, ele pode cursar a educação de jovens e adultos do ensino médio? Não, por quê? Porque acabei de falar, a idade correta para, vou falar devagar, né? Para cursar o ensino médio é dos 15 até os 17. Ah, se tiver alguma pergunta, pergunta aqui. Se tiver uma pergunta, pergunta. Estão me dando um oi lá, né? Que bom. Muito bem. Certo, gente? Então, dessa forma. Para cursar a educação de jovens adultos do fundamental, é acima de 15 anos. E do médio, acima de 18 anos. Tá? Muito bem. Garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência. Então, a letra C está correta. Nós estamos procurando a incorreta, a letra B, que nós acabamos de verificar, e que responde aqui, ó, no artigo 4º. No artigo 4º vai estar lá o dever do Estado. No artigo 4º da onde? Da LDB. O dever do Estado com a educação escolar pública. Educação obrigatória dos 4 aos 17 anos, organizada em pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, a educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Por isso que ali que dizia 6 anos, não é. Educação infantil até 5 anos de idade. Tá? Aqui só está justificando a resposta aqui, por isso que a letra B não está correta, tá? Mas está no artigo 4º da LDB. Continuando aí nas alternativas. Essas aqui é para estar correta, porque se a letra B está incorreta, as outras aqui devem estar tudo correta, né? Mas vamos ver. Vou explicar. O dever do Estado, que nós estamos verificando, né? Segundo o artigo 4º, com a educação escolar pública, será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, acabamos de ver. Sim, verdadeiro, né? Dos 4 aos 17 anos. A lei foi alterada. Quando a LDB foi feita, era apenas o ensino fundamental, a obrigatoriedade. Daí houve alterações na Constituição, houve alterações na LDB, que tornou a lei, a LDB, dever do Estado. Então, a letra D está correta. Letra E. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado? Sim. Gratuito, sim. Para quem? Essa é outra modalidade de educação especial. Atendimento educacional especializado, é o chamado AEE.
Ele deve ser gratuito para quem? Educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. O que é isso transversal? Transversal pode estar na educação de jovens e adultos, pode estar na educação infantil, pode estar no ensino médio, todos etapas, níveis, né? Níveis que nós acabamos de verificar. Quais níveis? Educação básica, ensino superior. Quais etapas nós verificamos da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. O superior, né? Graduação, pós-graduação e por diante. Modalidades. Quais as modalidades? Educação de jovens e adultos é uma modalidade. Educação indígena é uma modalidade, tá? Educação especial, que seria esse atendimento, é uma modalidade, tá? Então, o Estado deve garantir, tem o dever, tá? De garantir esse atendimento educacional especializado. Para quem? Gratuito, né? Para quem? Educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. E superdotação, né? Em todos os níveis, etapas e modalidades, e preferencialmente na rede regular de ensino. Então, não é separado, é na rede regular de ensino. O Estado deve garantir esse atendimento. Então, a letra E está correta. Muito bem, gente. Aqui nós terminamos bastante questões, né? Por isso que eu falei para vocês, ó, se eu for ver, nós trabalhamos o Estatuto, trabalhamos a LDB, né? Então, foi bastante conteúdo hoje. E são questões que geralmente caem em provas, né? Da FAFIPA. Então, o objetivo é esse, trabalhar com vocês. E também divulgar o meu curso, né? Eu tenho curso preparatório para Araucária e tenho curso preparatório para Tibagi, que são da mesma Fundação FAFIPA. De Tibagi, a prova vai ser antes e de Araucária vai ser depois. Ao contrário, não lembro, agora até me confundi. Mas uma é 12 de abril, outra é 19 de abril, tá? Daí é o seguinte, também eu tenho, né, feito hoje o e-book, ou apostila, né, rumo à aprovação. Esse e-book, ele tem 430 páginas. Ele é da Araucária, da Prefeitura de Araucária. Tá? Ele foi direcionado aos conhecimentos específicos de Araucária. Então, esse e-book ele está bem completo. Ele vai ter legislação educacional, fundamentos da educação, didática e prática pedagógica, psicologia da educação, gestão democrática, né? Temas, bullying, inclusão. Está tudo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aqui está... Opa, não vai aparecer? Aqui está. Aqui está o índice de tudo que tem neste e-book. Tá? Ele é da Prefeitura de Araucária. Então, tem todos os conteúdos. São 428 é o último conteúdo, vai dar em torno de 430 e poucas páginas, tá? Vai ter Estatuto, LDB, BNCC, Diretriz da Educação, Nacional de Educação, Lei Brasileira de Inclusão, também direcionado aos conteúdos né, de psicologia, Estatuto do Servidor Público de Araucária, né, Organização Curricular de Araucária, planos, cargos e carreiras e vencimentos de Araucária, né? Então, vai estar todos os conteúdos de conhecimentos específicos. Então, eu fiz essa apostila, eu organizei, né? Ela está em promoção, o valor dela, tá? De 67 por 47 reais, tá? Então, se vocês quiserem, eu vou repassar o link, quem, né, pode... eu não pus aqui meu celular, mas quem quiser é no 42, que é o código da minha cidade, e no meu celular, né? 999 12 60 36. Então, é só pedir lá, eu passo o link para vocês dessa apostila. São 430 páginas, tá? Como eu falei, o valor de 67 por 47. Ou quem quiser fazer o curso com as aulas, ou tanto de Tibagi quanto de Araucária, com as aulas ao vivo e aulas gravadas desses conteúdos, tá? Então, a gente tem todo esse material para vocês começarem a estudar hoje mesmo. Vocês terão várias aulas já para poderem já estar estudando e se preparando para o concurso, tá? E quero ver se toda terça-feira eu consigo trabalhar com vocês essa live para vocês ir exercitando esses conteúdos, tá? Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu agradeço a participação de vocês. Como eu falei, pode compartilhar
esse link. Quem quiser a apostila, eu já repasso para vocês. Não sei se está aqui na descrição, mas se não tiver na descrição, eu já coloco depois para vocês poderem. Deixa eu só ver aqui se está na descrição, eu já coloco para vocês, quem quiser, o e-book, né? Deixa eu só verificar aqui. Eu tenho o link para vocês terem o e-book. Deixa eu só ver que eu tenho aqui, já passo para vocês. Aqui já, copiar. Já coloco aqui, quem quiser já pode ter esse e-book. Vou colocar aqui no chat. Tá? Vocês podem adquirir este e-book, que é bem completo, gente. Ele é bem completo. E não é só para esse concurso. É para os concursos que tiverem, né? Porque são legislação educacional, fundamentos da educação, didática e prática pedagógica, psicologia da educação. Todos esses conteúdos estão no edital. São mais de 430 páginas, tá? Com conteúdos, com mapas mentais para vocês poderem estudar e dicas, né, de estudo. Então, ele é bem completo. E o valor dele, de 67, está por 47, tá? Então, quem quiser, está o link ali, passei para vocês. É só acessar e já vai direto para o e-mail de vocês em PDF e já começa a estudar. E quem quiser fazer o curso, como eu falei, é só entrar em contato comigo, né? 999 12 6036, que você pode ter as aulas daí ao vivo e gravadas. Daí são aulas, né, direcionadas ao concurso. Mas muito obrigado por vocês estarem aqui. Agradeço e até a próxima semana, tá? E compartilhe esse vídeo aí. Obrigada, gente, e até.